mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos para juntos buscarmos, para juntos adorarmos o nosso Deus. Que essa sala continue sendo uma câmara de oração, para que assim o céu seja movido. Nós sabemos que o céu ele é movido quando existem orações aqui na terra. Então, essa sala ela está movendo, ela está levando Deus a ordenar os anjos a agirem em favor dos seus filhos aqui na terra que são colocados em oração. Que bom, irmãos, que bom saber que tem pessoas em oração constante. Quero aqui nesse momento convidar meus amados para que possamos refletir na palavra do Senhor mais uma vez, em mais uma manhã, em mais um momento. Quero te convidar nesse momento a abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Os versos, irmãos, é o verso 14 em diante. A palavra de Deus diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós não somos para com Deus, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Queridos, como ser perfume de Cristo? O que nos torna, o que nos dá condições de nos tornarmos perfumes, fragrâncias de Cristo, que é exalada para alcançar aqueles que estão necessitando. Quando a gente olha, irmãos, para a realidade, da perfumaria, nós encontramos perfumes que eles excedem a extravagância, como esse perfume aqui, o mais caro do mundo. Esse é o perfume mais caro do mundo, da marca Clive Christian. É um perfume que usa o selo imperial. E ele custa na casa de R$ 1 milhão. Um perfume forjado com anéis de ouro, de pedras preciosas no seu frasco, e elementos que o tornam um perfume caríssimo, caríssimo. Hoje, nós podemos olhar para a indústria do perfume e perceber que essa indústria ela ganhou espaço, notoriedade ao longo das eras, a começar pelo Egito, quando ali começaram-se a utilizar pelos faraós os perfumes em rituais de adoração, e depois passou a se tornar cada vez mais bem aceito e se tornou algo do uso do dia a dia para aqueles que tinham condições. Depois ganhou na França notoriedade e passou a ter no mundo todo uma aceitação, e hoje quem não tem um perfume em casa? E hoje quem não tem um frasco de perfume em casa? Para poder, assim, fazer uso desses cosméticos a fins de se sentirem bem, se sentirem melhor. Queridos, nós sabemos que um perfume, ele, para ser produzido, ele é necessário de um especialista por trás. Em francês, o especialista, ele é chamado de nez. Esse perfumista é chamado de nez, ou nariz, em português. E para esses especialistas trabalharem e produzirem fragrâncias especiais, eles memorizam, eles têm condições de memorizar mais de 2.000 fragrâncias. Eles conseguem mapear, através do seu olfato, aí mais de 2.000 fragrâncias e fazer as misturas, fazer todo aquele processo para poder formar as melhores fragrâncias. Isto é feito em laboratórios, isto é feito em lugares sofisticadíssimos, para poder assim produzir aquilo que eles consideram o melhor.
Contudo, meus irmãos, a palavra de Deus, ela está falando de um perfume. A Bíblia, nesse momento, ela está falando de uma fragrância, de um perfume que é diferente de todo e qualquer perfume. E não é uma fragrância produzida por um especialista humano. Essa fragrância, segundo a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, ela é produzida pelo maior de todos os especialistas, a saber, o Espírito Santo. E é produzida no laboratório. Só existe um laboratório que essa fragrância ela pode ser produzida. É o laboratório do teu coração. É o laboratório do meu coração. A fragrância de Cristo só pode ser produzida no laboratório do coração humano. Mesmo que este seja corrupto, mesmo que este seja mau, mesmo que este seja contaminado. Nesse laboratório, o Espírito Santo, ele consegue criar um ambiente de transformação, fazer uma limpeza, fazer uma restauração, mudar toda a realidade e produzir a fragrância mais poderosa da face da terra. E esse é o plano de Deus, irmãos, para a minha vida e para a tua vida. E que nós venhamos, de fato, ser essa fragrância de Cristo. O apóstolo Paulo, aqui quando ele cita, né, que nós somos o bom perfume de Cristo, nesse contexto, ele começa com as seguintes palavras: graças, porém, a Deus. O apóstolo Paulo, ele inicia essa porção bíblica com o glória a Deus, com o reconhecimento a Deus, com a sua elevação de louvor a Deus, porque é em Deus que esta realidade é possível. É somente em Deus que esta realidade é capaz de se apoderar de nossa vida, de nos alcançar. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Queridos, um primeiro elemento que nós encontramos aqui nesse texto bíblico, que é de suma importância, é a forma como isso pode tornar uma realidade para nós. O apóstolo Paulo, ele usa aqui, nas suas palavras, o verbo conduzir. E o verbo conduzir aqui, no grego, ele está na voz passiva. E por estar na voz passiva, o sujeito, né, está sofrendo a ação do verbo. Em outras palavras, o ser humano que deseja ser perfume, aroma de Cristo, ele deve estar sofrendo a ação do verbo. Ele deve estar sofrendo a ação daquele que lhe conduz. Esse texto, ele aponta para o período, né, para os cortejos triunfais que acontecia no Império Romano. Quando o Império Romano, eles voltavam de uma guerra, quando eles viam de uma batalha vitoriosos, eles realizavam o cortejo triunfal pelas ruas principais de Roma, conduzindo com todos os seus maiorais na frente, sendo seguidos dos soldados vitoriosos que iam com folhas de loureiro na cabeça, símbolo da vitória, trazendo em seguida, lá atrás, os escravos de guerra e os despojos. Escravos estes que seriam, muitos deles, mortos, né? Mortos em sacrifício aos deuses, mortos em demonstração do poder de Roma, e outros seriam condenados a serem escravos pelo resto da vida. Então, nesse cortejo triunfal, né, nesse cortejo que acontecia lá atrás, no período romano, Paulo, ele faz uso para poder nos apresentar grandes lições. Queridos, nesse cortejo que é conduzido, que é encabeçado por Cristo, quem nós somos? Quem nós somos nesse cortejo? Um ponto, né, importantíssimo para que nós possamos ser perfume de Cristo é entender que neste cortejo nós não somos os maiorais, nós não somos aqueles que conduzem o cortejo, nós não somos aqueles que encabeçam o cortejo, nós somos aqueles que são conduzidos. Em outras palavras, nós somos os escravos, nós somos aqueles que não têm decisão própria, nós somos aqueles que não têm como escolher de si mesmo o seu próprio destino, assim como acontecia com
aqueles que foram derrotados, aqueles que estavam sendo levados para o arco do triunfo, uns para morrer e outros para serem escravos. No cortejo triunfal de Jesus, nesse cortejo que Deus ele está realizando através de Cristo, o Senhor está nos dizendo que nós precisamos entender que nossa condição é a dos escravos, do doulos, daquele que se submete, daquele que não tem querer, daquele que não tem vontade, daquele que não tem decisão própria, daquele que diz assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa postura é a postura daqueles que querem ser fragrância de Cristo. É aqueles que dizem: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Queridos, a submissão, de acordo com a palavra de Deus, é o elemento fundamental para que possamos viver a experiência da realidade de Deus em nossas vidas. E assim possamos ser, de fato, conduzidos por Cristo. Nós sabemos que o cortejo de Cristo, no qual eu e você devemos estar inseridos como escravos, como aqueles que vêm seguindo os passos do Senhor, ele tem um fim certo. Ele tem um destino certo. E o destino é o que, irmãos? O destino é a vitória. Porque o próprio texto fala: graças, porém, a Deus, que em Cristo nos conduz em triunfo. Para onde Cristo nos conduz? Para o triunfo da glória eterna. Para onde Cristo está nos conduzindo agora? Para o triunfo da glória eterna. Para que possamos avançar, para que possamos seguir, para que possamos ir adiante e no momento glorioso do seu aparecimento nas nuvens do céu, nós possamos declarar e encher o nosso coração e assim expressar: vinde bendito de meu Pai. Na verdade, Cristo vai expressar isso para nós. E nós iremos dizer: eis que este é o Deus que nós tanto aguardávamos, que nós tanto esperávamos. Amados irmãos, certa vez, Carlos Fitt, pregando em uma igreja dos movimentos, dos tempos do movimento milerita, né? Ele foi um grande pregador acerca da volta de Cristo, o Carlos Fitt. Foi um dos grandes oradores que pregava com grande força a mensagem da volta de Cristo de forma iminente. E ele pregando em uma congregação, né? Ele fez um apelo para que as pessoas que ouviram aquela mensagem aceitassem se preparar para a iminente volta de Jesus. E ali naquele apelo, muitas pessoas se levantaram, muitas pessoas aceitaram o apelo e se levantaram seguindo para o altar daquele templo. E dentre as pessoas que estavam ali aceitando o apelo, um senhor de idade também aceitou o apelo e, ao ele se levantar e seguir pelo corredor, ele, pela idade, pernas fracas, corpo um tanto debilitado, ele caiu. Ele caiu ali no corredor e isso chamou a atenção da congregação. E naquela ocasião, Carlos Fitt, ele disse: é melhor caminhar rastejando para o céu do que caminhar direito para o inferno. Queridos, no cortejo triunfal, a direção, o destino final é certo, é garantido. E não importa, irmãos, como você está seguindo, se andando, se rastejando, se sem forças. O fato é, você está no caminho, você está na direção certa, você está sendo conduzido por Cristo, mesmo negando, tendo que negar as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, os seus próprios objetivos, esmurrando o próprio corpo. Esse é o plano de Deus, é que nós venhamos estar na rota certa, na direção certa, sendo
conduzidos pelo capitão da salvação, Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele glorifica a Deus. E uma vez que somos conduzidos em triunfo, uma vez que estamos na rota, uma vez que estamos sendo conduzidos por Cristo, o que é que Cristo fala para nós? O que é que ele diz para nós? Ele fala assim, para nós: e por meio de nós, por meio desses que são conduzidos, por meio desses que são escravos de Cristo, por meio desses que se entregam para que a vontade de Cristo prevaleça em sua vida, manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Cristo, ele deseja manifestar a fragrância do seu conhecimento. A fragrância do verdadeiro saber acerca de Deus. Não simplesmente a ideia grega filosófica do saber, mas o saber da prática, da experiência real. Manifestar em todo lugar esse conhecimento, vivido, praticado, experimentado de maneira prática. Queridos, somos chamados para que possamos ser conduzidos, para que possamos ser fragrância, precisamos ter a disposição de manifestarmos em todo lugar a fragrância de Cristo. O fato é, nós não somos voluntários. Nenhum de nós somos voluntários no que diz respeito a manifestar a fragrância de Cristo. Porque, segundo o apóstolo Paulo, nós somos devedores da graça de Cristo. E por sermos devedores, nós escolhemos, nós permitimos que Cristo seja o nosso Senhor e nos tornamos seus escravos. Nos tornamos seus servos. E permitimos que a vontade dele prevaleça em nossa vida e não a nossa. Então, não existe possibilidade de sermos perfume de Cristo, se nós quisermos conter esse perfume somente para nós. O Espírito Santo que produz esse perfume, ele só produz para uma finalidade, para esse perfume ser exalado. O Espírito Santo que foi derramado na vida dos seus discípulos, dos servos de Deus, só foi derramado para uma razão, para um motivo, não para empoderar a igreja, mas para tornar a igreja dependente de Cristo e para usar esta igreja como instrumento para exalar a fragrância de Jesus a todos quantos precisam ouvir. Queremos o Espírito Santo, queremos que esse especialista, o Espírito Santo, realize em nós esta obra de nos tornar fragrância. Então estamos dizendo com isso que queremos ser fiéis no exalar, no proclamar esta mensagem. Que queremos que a vontade de Deus prevaleça em nós, nos tornando, assim, seus instrumentos para esse fim. Então, o texto fala que em Cristo Jesus, nós manifestamos em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Em todo lugar, irmãos, aonde o cristão pisa, aonde a planta dos pés do cristão pisa. É desejo de Deus que o perfume de Cristo seja sentido, seja percebido. Perfume é assim, irmãos. Aonde chega, alguém sente. Fragrância é assim. Aonde chega, alguém sente. E cristão, como minhas filhas estão sentindo a fragrância de Cristo através do pai delas? Como o meu cônjuge está sentindo a fragrância de Cristo através do seu esposo, da sua esposa? Como o meu chefe, como os meus funcionários estão sentindo a fragrância de Cristo através de mim? Aonde o perfume chega, ele provoca uma reação. Ele provoca um impacto. Ele se faz ser percebido. E o cristão, que é fragrância de Cristo, conduzido por Cristo,
mediante o Espírito Santo, não é diferente. O texto bíblico, no verso 15, o apóstolo Paulo fala, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. O perfume de Cristo, de acordo com esse texto, fragrância de Cristo, ela possibilita todos tomarem uma decisão. Esse perfume, ele alcança os que são salvos, ele tem efeito nos que são salvos e ele tem efeito nos que se perdem. Alguém só terá condições de recusar usar um perfume se primeiro ela sentir o cheiro. Eu senti o cheiro e esse eu não quero. Alguém só terá condições plenas de poder recusar viver essa experiência se ela sentir o cheiro. E ela vai sentir o cheiro através de alguém. Deus vai fazer em lugares que o evangelho não é comum, não é fácil, não é pregado da forma convencional, com que alguém sinta o cheiro. Mas para que as pessoas tomem a decisão, elas necessitam ter uma experiência, sentir essa fragrância. Então, o perfume de Cristo é para os que são salvos. E aquele que é salvo é porque sentiu e abraçou e disse, eu quero, eu aceito, eu quero viver essa experiência, eu quero também ser um perfume de Cristo, eu quero também exalar essa fragrância, eu quero viver como escravo, eu quero ser conduzido por Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, não é o meu querer, mas é o querer de Deus na minha vida. Eu permito que o Senhor confronte a minha maneira de pensar, que o Senhor mude o meu caráter, o meu coração e que me transforme a minha cosmovisão para que eu possa viver uma experiência não conforme a minha experiência, aquela que eu idealizei, que eu projetei para a minha vida, mas a que o Senhor idealizou e projetou para o meu viver. Essa pessoa, irmãos, ela sentiu, ela aceitou e ela se permite ser usada. Permite ser conduzida. Mas aquele que sentiu e não aceitou, esse perfume será perfume de morte para morte. É um perfume que vai produzir o efeito de morte. Mas deu a permissão. Nós somos chamados para darmos a permissão, darmos a abertura para que muitos possam também sentir esse perfume e tomar a sua decisão. Queridos irmãos, Cristo ele nos chama, né, para que possamos viver essa realidade, para que possamos entender, né, que para sermos perfumes de Cristo, para sermos suas fragrâncias, precisamos primeiro sermos escravos, doulos, sermos conduzidos. Precisamos conhecer a Cristo e a dar gnosco, não da forma superficial filosófica, mas experiência. Nós precisamos conhecer para tornar Cristo conhecido. E precisamos oportunizar salvação para quem quer que seja. Para quem quer que seja. Não somos voluntários, somos devedores, irmãos. Não somos voluntários, somos devedores desta graça. Somos escravos. Assim, irmãos, podemos nos tornar perfumes de Cristo. Irmãos, dizem, né, que, na verdade, os perfumistas, eles estudam e estudam e estudam para poderem descobrir as fragrâncias mais duradouras, as fragrâncias mais permanentes. E dizem que o jasmim é a fragrância que mais perdura. Para se produzir 28 gramas do perfume jasmim, é necessário uma sala cheia de botões destilando. E quando o processo é feito, todo o processo é realizado e a substância é produzida, dizem que a fragrância é quase eterna. No Cairo, no sul do Egito, arqueólogos encontraram um sarcófago de uma princesa egípcia que havia sido sepultada há centenas de anos. Ao lado do sarcófago havia um vaso quebrado, envelhecido pelo tempo, no qual tinham posto jasmim dentro. E por mais que tenha passado aquele tempo,
ainda se podia sentir a fragrância do jasmim naquele ambiente, exalando daquele vaso. Queridos irmãos, o Senhor nos chama para sermos esse perfume, para sermos esse vaso. No cortejo triunfal que acontecia em Roma, enquanto os soldados, os generais, os escravos e os despojos de guerra eram ali, seguiam naquele cortejo, ao longo daquele cortejo eram colocados o quê? Jarros com aromas que eram exalados para os soldados vitoriosos, para os generais. Aquele cheiro que eles sentiam ao longo do cortejo era cheiro de vida para a vida, mas para os escravos era cheiro de morte para a morte. Nós somos chamados a ser esse cheiro, essa fragrância, que todos irão sentir, tanto os que são salvos como os que se perdem, tanto os que irão para a vida como os que irão para a morte. Embora o jasmim seja considerada a fragrância que mais perdura, o que a palavra de Deus nos diz é que não existe perfume no mundo que transponha, que possa bater o aroma de Cristo, ou o perfume da rosa de Saron, habitando no coração do homem, habitando no coração do Filho de Deus. Não existe perfume na face da terra que transponha, que seja mais duradouro, mais poderoso, que tenha um poder maior do que o perfume da rosa de Saron, que é Cristo, em nossa vida, na minha vida e na sua vida. Cristo, meus irmãos, Ele nos conduz, Ele nos chama nesta manhã, para que possamos permitir que Ele produza esse perfume em nós, para que Ele nos torne esta fragrância, para que Ele se convida, Ele pede para que Ele venha habitar em nós, e com nossa permissão Ele vem assim, mediante o Espírito Santo, produzir a sua vontade em nossa vida, essa aroma em nossa vida. Se você tem esse desejo, meu irmão, se você tem esse objetivo na sua vida, eu te convido neste momento para que nós possamos orar ao nosso Deus, nós possamos buscar mais uma vez a face do nosso Senhor. Vamos falar com Ele. Santo Deus, nosso Pai querido, nós compreendemos, Pai, compreendemos o Teu desejo, a Tua vontade para nós. Compreendemos aqui através desse texto que o Senhor nos chama, que o Senhor deseja nos conduzir como servos, como filhos submissos, compassivos, que aceitam a Tua vontade, o Teu querer em nossa vida. Nós compreendemos, Pai, que o Teu desejo é que nós venhamos Te conhecer para Te fazer conhecido. Nós entendemos, Pai, que aonde estivermos, o Senhor deseja que nós venhamos oportunizar, tanto para os que são salvos, quanto para os que se perdem, a oportunidade de decidir pela vida e pela morte. Nos ajude, Pai amado, a sermos esse perfume, a sermos essa fragrância. Coloque nosso coração à disposição de sermos escravos, de dizer para o Senhor hoje, de reafirmar para o Senhor agora: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Habita, Senhor Deus, em nossa vida. Assume o controle da nossa vida e nos conduz os passos, por favor. Assim nós oramos ao Senhor e nós nos colocamos em Tuas mãos nessa madrugada, Pai. Nos alcance de fato e de verdade, em nome de Jesus. Amém.